maiúsculo e Q minúsculo são separadas por uma distância D no vácuo. Se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo, a relação entre Q e Q é igual a... Aí ele te deu o valor do K. E ele está te perguntando como que vão se relacionar essas cargas. Ele quer que você determine a relação entre elas aí. Bom, vamos partir de quê? Olha o dado fundamental que o exercício falou. Falou que as duas estão separadas por uma distância D, do Q até o ponto que eu vou analisar vale X. Mas ele falou o seguinte, se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo, o que significa o campo elétrico aqui ser nulo? Vamos pensar, olha só. Se eu tenho uma situação que eu tenho duas cargas e eu estou pedindo para analisar nesse ponto, é porque eu estou falando do campo elétrico resultante, certo? Então, nesse caso, eu podia até entender da seguinte maneira. O campo elétrico resultante devido à carga Q, certo? E a carga Qzinho, ele é nulo. Foi isso que ele falou. Nesse ponto P. Então, vamos analisar. Se eu tenho que o campo elétrico é nulo, falou. Se o campo elétrico ele é nulo, eu posso afirmar, então, que o campo devido à carga Q é igual ao campo devido à carga Q minúsculo. Eles são iguais, certo? Para se anular, eles têm que ser iguais. Bom, mas espera aí, então vamos analisar. Se no ponto P ele é nulo, significa então que eu tenho um campo em um sentido e um outro campo em um outro sentido. São campos que têm sentidos opostos, para que eles sejam iguais e se anulem, certo? Então, é esse princípio aqui que eu tenho que entender. Se o campo é nulo, os dois campos aqui, ó, um campo devido a essa carga e um campo devido a essa, é nulo, certo? E outra coisa importante, se eu tô falando que o campo aqui, eles são iguais, e eles têm que ter sentidos opostos aqui, para eles se anularem, pensa na brincadeira do cabo de guerra. Se eu tenho uma quantidade puxando para a direita e outra para a esquerda, só vai ficar nulo, ou seja, só vai ficar parado se forem iguais as intensidades puxando para cada lado, certo? Então, isso está descrito aqui. Bom, de acordo com o que eu sei a respeito do campo, se eu estou analisando o campo a respeito de uma carga em um determinado ponto, o campo ou ele é de aproximação ou de afastamento, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho cada um dos campos em um sentido, para obedecer isso daqui, significa que eu tenho um campo de aproximação e um campo de afastamento. Ou seja, eu tenho que ter uma carga positiva e uma carga negativa, certo? Para ter que isso aqui seja válido, eu preciso que um campo seja referente a uma carga positiva e um campo seja referente a uma carga negativa, para dar certo, para que eles se anulem. Então, nesse caso aqui, eu estou afirmando, eu estou supondo, tá? Que a carga Q minúscula, ela é negativa, por ela ter um campo de aproximação, certo? Então, esse pretinho, eu estou assumindo que é devido à carga Q. E o verde que eu fiz aqui para a direita, eu estou assumindo devido à carga Q maiúsculo, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Esse aqui é referente ao campo da carga minúscula e o outro é devido à carga maiúscula, certo?
Eu não sei se é exatamente essa configuração, certo? Mas eu tenho que assumir que uma carga é negativa e uma é positiva, para poder obedecer que o campo seja nulo. Bom, a partir daí é só eu manipular a partir dessa igualdade. Se os campos são iguais, eu vou só substituir. Para a gente determinar o campo, é o valor do K vezes módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, certo? A mesma coisa acontece aqui. K, Q minúsculo, distância ao quadrado. Lembrando que essa distância é a distância da carga que eu estou analisando até o ponto. Então, vamos substituir aqui, ó. K vezes o Q dividido pela distância. Qual é a distância da carga maiúscula até o ponto? A distância total, ó. Então, é D mais X. D mais X, isso tudo elevado ao quadrado, certo? Tem que ser igual a K vezes Q. Qual é a distância do Q minúsculo até o ponto? X. Então, X ao quadrado, certo? Beleza. Eu tenho aqui que esse K posso cancelar com esse. E lembrando, eu assumi que a carga ali era o minúsculo. Então, a minúscula era negativa. Então, vai aparecer um menos aqui devido a isso, tá? Então, continuando, ele quer que eu encontre a relação de Q. Então, eu vou isolar a variável Q maiúsculo. Isso vai ser igual a menos o valor do Q sobre D mais X elevado ao quadrado sobre X ao quadrado. Pronto, tá feito. Ele só pediu para deixar indicado e deu as alternativas. Entre as alternativas aí, a correta é a letra C. Então, olha só, esse menos aparece aqui. Esse menos só vai aparecer porque eu fiz essa análise, tá? Se você não tivesse feito essa análise, você teria essa mesma equação sem esse sinal de menos.